Ju, muito obrigada por aceitar o convite para a gente fazer essa conversa sobre sua carreira, sobre a P&G, sobre como foi até agora, contar um pouquinho sobre a sua trajetória para os meus seguidores, porque é diferente, a gente pode pesquisar sobre a empresa, a gente começa a ler sobre as coisas, mas quando alguém que está lá dentro conta para a gente como é completamente diferente. Então, muito obrigada por isso, e se você puder começar se apresentando, falando um pouquinho da sua trajetória até agora. Bom, eu que agradeço, Rita, a oportunidade. Eu fiquei lisonjeada pelo convite. Sou uma seguidora assídua da sua página, então estou super contente de poder estar aqui e passar um pouquinho da minha experiência para você e para os seus seguidores também. Então, bom, meu nome é Juliana, eu tenho 27 anos, faço 28 em abril. Eu sou natural de Indaiatuba, então aqui no interior de São Paulo, e ainda moro aqui. É, eu sou formada em EQ, então sou bichete Minha bichete! da vossa apresentadora. Sou formada em EQ na Unicamp também. Então, eu entrei, acho que com 17, 18 anos, em 2011. Fiz cerca de 3 anos e meio aí de faculdade e no meio do terceiro ano eu consegui a bolsa para o Ciências Sem Fronteiras novamente para a Austrália, Igual, como igual. a dona do canal. Só que eu fui para Sydney. Só um Você foi para comentário, Disney, Ju. né, Rita? Eu sempre falo para eles que, cara, que sorte que a gente deu de pegar a época de Ciência Sem Fronteiras, hein? Muito. Putz, foi muito bom aquilo. Poder passar um ano na Austrália. Tipo, eu nunca, na minha vida, achei que eu ia ter esse tipo de chance, assim. Aí, de repente, tá lá, um ano em Brisbane, que é muito melhor que Sydney, no caso, né? Eu acho que é uma discussão assim, para outra hora, talvez. Mas, não, eu concordo plenamente. Eu acho que não só pela parte acadêmica, né, que a gente teve a possibilidade de estudar em escolas assim, elite, com um ensino completamente diferente, na minha opinião. A gente saindo de uma Unicamp, de uma EQ da Unicamp, que é completamente teórico e é a base de provas e decoreba, para ir para as universidades da Austrália, tudo é tutorial, tudo é Tudo é tutorial. exercício. Cara, mas eu achava, Exatamente. eu sentia que eles estudavam muito menos, mas aprendiam muito mais. Tipo, Exato, exato. né? Ah, Que era é bom. aquela coisa, a gente sai de uma prova, dá 30 minutos, você esqueceu tudo o que você tinha acabado de decorar para fazer a prova. Então, você não põe ela em prática, acho que faz uma diferença, assim. Aí a própria vivência, né, no exterior, para mim, foi fora do comum, assim, sou completamente grata por ter conseguido aproveitar essa oportunidade. E é Também. aquela coisa, né? Quando que a gente vai conseguir ir para a Austrália novamente? É. Então, É, eu fui embora falando, eu volto. Não voltei até hoje. pois é. Você ainda tá mais perto do que eu, né, Marcos? Não. Será que Bem não? longe também, eu acho que é igual, porque eu tô pra cima, né? A Europa é pra Ah, cima. é. Então E eu eu acho vou que por acaba trás sendo. pelo É. Pacífico. Não, beleza. Bom, enfim, eu estudei na Austrália, eu fiz um ano de Ciências Sem Fronteiras lá, em Sydney, estudei na Universidade de Sydney. E eu lembro que durante a faculdade, a grande maioria das minhas matérias eram de engenharia química mesmo, mas eu também consegui pegar umas matérias que na minha época, acho que na nossa época ainda podia pegar umas matérias de outros cursos, né? No primeiro semestre, eu lembro. Melhor coisa. E eu consegui pegar Project Management, Project Finance, algumas matérias de sustentabilidade, de business mesmo, de economia, Você já que o pegou nosso curso finanças de EQ naquela não época. tinha. Pois é, exatamente. E o nosso curso não tinha nada, você lembra, Não. né? E que é completamente técnico. Imagino que a grande maioria das engenharias do Brasil, infelizmente, sejam assim, né? Imagino que Infelizmente. esteja mudando também, mas faz um tempinho já que eu saí da Ah, Ju, faculdade, eu então não não sei se tenho está mudando, certeza. não. Eu acho que existe a É, necessidade de mudar, mas eu não tenho a impressão de que está mudando. Continua tecnicão, apesar de que a maioria dos engenheiros vai trabalhar com áreas que não são engenharia. Então faz muito sentido a pois gente pegar é. um pouco do lado de business também, né? Acho que é muita ilusão a gente achar que saindo da faculdade vai fazer qualquer tipo de conta ou vão te dar na sua mão um reator para você estimar que pode explodir a fábrica inteira. Então, isso não vai Não, acontecer. e sabe o que eu acho mais bizarro? É que o que a gente estuda é muito. Ups, eu perdi o foco aqui. O que a gente estuda é muito nichado. Tem muito poucas pessoas fazendo. Por que minha câmera tá assim? É super nichado. Tipo, quantas pessoas você conhece que trabalham realmente em engenharia do jeito que a gente estuda? Porque mesmo quem, né, às vezes sai da faculdade de engenharia e trabalha na parte técnica,
trabalha com planejamento, trabalha com manutenção, trabalha com qualidade. Não, né, com as coisas que a gente aprendeu. Tipo, mesmo qualidade, tipo, o que a gente aprendeu dessas coisas? Ah, enfim, né? Mil críticas. Mil críticas ao estudo. Mas, você pegou várias matérias de Project Management, Project Finance na Austrália. Exato. E eu comecei a me direcionar, porque eu lembro que nessa época eu parava, olhava para o meu curso, eu não conseguia necessariamente me ver fazendo aquilo. E o aquilo que eu digo é justamente essa parte teórica, né? Essa parte de design mesmo, de projetar, assim. Eu não conseguia me ver fazendo aquilo, eu sentia muita falta dessa conexão com o negócio. Então, eu acho que ali quando a sementinha soltou, de que talvez eu fosse seguir um rumo um pouquinho diferente na minha carreira. E logo quando eu voltei, eu fui em 2013, em julho de 2013, e voltei em 2014. Julho de 2014 também. Então, eu comecei a já procurar estágio. E em julho de 2015, então, eu passei quase 2 semestres procurando estágio. Comecei a procurar mais no início de 2015 mesmo, porque também já ainda estava muito no meio do curso. Eu consegui o estágio para P&G. E como foi esse processo, né? Eu lembro que eu achei engraçada essa história, porque eu comecei a fazer o processo seletivo da P&G sem saber muito bem que era P&G, Pô, aonde começou a aquilo me fazer. levaria. Eu lembro que foi um dos primeiros assim, processos seletivos que chegou no e-mail da Unicamp como uma de propaganda mesmo, de estágio, de abertura de processo de estágio. Eu comecei a pesquisar, pesquisei assim sobre a empresa e comecei a ver as marcas, né? Aí realmente você começa a entender que pode ser que você não conheça a P&G, mas com certeza você conhece a Pantene, você conhece Gillette, você conhece Pampers, você conhece Always, Oral-B, você Oral-B. conhece ou não conhece P&G, Gillette é da necessariamente. P&G? Gillette é da P&G, É, tipo, muito sim. grande. Então, com certeza você conhece, não necessariamente conhece a P&G, mas as marcas com certeza você conhece. Então, eu comecei a pesquisar e eu lembro que eu fui para o processo seletivo em São Paulo e foi para a prova de perfil foi online, assim, e a gente pode até entrar mais no detalhe desse processo seletivo específico. E depois, na prova de lógica, eles passaram um formulário perguntando se eu tinha algum interesse em fazer estágio no Panamá. Falei, bom, sempre me falam para nunca falar não no processo seletivo, vou colocar o xizinho no fim. E no final, aquele processo seletivo acabou sendo só para as vagas do Panamá, que era, que era um programa de estágio. E eu lembro que eu saí, depois que eu coloquei o xizinho, eu digitei no Google Panamá para ver o que tinha lá, porque eu não fazia ideia. Eu sabia que tinha o canal, mas não sabia que tinha empresa, nem sabia de nada. Assim, digitei praias do Panamá também, né? Vai ser. Vai que... Só para saber também como funciona. E no final eu fui passando, fui fazendo as etapas aí, a parte de entrevista com o gestor, já foi direto com o pessoal do Panamá. E a questão da área também foi muito engraçado, porque eu lembro que o meu top 3 era, se eu não me engano, era vendas primeiro, aí depois era product supply, e terceiro eu não lembro. Eu sei que finanças não estava nem no meu top 3. E no final, depois da entrevista do RH, eles me falaram, olha, a gente tem uma vaga em finanças e a gente acha que você tem esse perfil. Você tem interesse? É no Panamá, eu, tá bom, tenho sim. Nunca digo Então não. foi assim que eu entrei em finanças. Ju, Foi mas assim que eu entrei em pergunta, você finanças. falava espanhol? Não, nada. E eu tinha acabado de começar a fazer aula de alemão na faculdade. Eu lembro que quando eu soube do estágio, eu falei, acho que por enquanto não vai rolar o alemão, porque eu vou ter que aprender a falar espanhol. E... Só Mas louca, você lá, querendo ir para vendas, sendo que você não falava espanhol. exato, exato. Pois é. E lá é o que a gente chama de hub site, né? Então ele é como se fosse o escritório regional da América Latina da PIG. Ah. Então, o que acontece lá é que tem muito gringo, né? Não, dificilmente você encontra panamenho. Tem muito brasileiro, tem muito mexicano. Chegando no Panamá, eu lembro que e agora não necessariamente existe o mesmo processo seletivo, porque também já faz 6 anos, né, que eu fiz esse processo. Ju, a gente Mas tá eu ficando lembro que tinha velha. um grupo. Pois é, pois é, muito. Faz 6 anos que eu fiz o processo seletivo. E a gente tinha um grupo de estagiários também, de vários outros países. Então, tinha Legal. mexicano, tinha brasileiro, tinha peruano, colombiano. E era um grupinho ali que entrava para aquele semestre. Então,
parecia aquele intercâmbio da Austrália novamente, só que Que delícia. ainda mais, não mais diverso, mas eu acho que tinha outro propósito, né? Já estava falando de trabalho mesmo, não era mais aquela coisa da Austrália, que tudo era meio novo, acho que estava com uma direção um pouquinho mais clara. Então, eu lembro que o espanhol em si, para mim, veio bem mais fácil do que eu imaginava. Eu lembro que no início eu entendia bem, Hum. mas nada saía da minha boca. Não conseguia falar espanhol de jeito nenhum. E eu lembro, toda a minha equipe era falava espanhol, né? Então, meu chefe era da Costa Rica, a diretora era venezuelana, o cara que trabalhava comigo ali, meu peer, era colombiano, então eu sentia aquele estorvo das pessoas terem que mudar para o inglês por minha Hum. causa. Então, isso era Uhum. meio que o incentivo que eu tinha ali diariamente para aprender. Além de que eu achava uma super oportunidade, né? Então, não é sempre que você E não pode é ter tão ali a diferente, né? Eu vivência acho que a e... gente pega um pouco só. Exato. Não é tipo No alemão. final, a melhor dica que eles me deram foi: fala português, tenta ouve o que você já entende em espanhol, fala português e vai colocando as palavras que você já sabe como se fala em espanhol. E foi meio que esse foi o gatilho, assim, para eu começar realmente a falar, porque eu lembro que eu demorei aí um mês e meio para tentar falar mesmo. Isso não. E depois disso já é que já foi indo, aí você vai adaptando. E é muito engraçado que até hoje eu não sei as palavras, mas eu solto em português, põe aquele acentozinho ali e funciona. E, Ju, e mas é então sua ótimo. primeira experiência profissional foi internacional numa língua que você não falava. Exatamente. Foi É, exatamente isso. show, tranquilo. Numa área, assim, nada a ver com a minha faculdade Nada a ver com também. seus Então... estudos. O que mais podia mudar, né? O que mais podia ser Exatamente, inesperado? exatamente. Mas eu acho que uma das coisas mais legais da P&G, e aí já entrando um pouquinho mais no detalhe da empresa, é que eles têm essa cultura de grow from within muito forte. Tá. Então, como a gente não tem um processo de trainee, a grande maioria dos nossos gerentes, inclusive a nossa CEO hoje, ela foi estagiária da P&G. Olha Então, só. a ideia da companhia é realmente fazer a gente crescer lá dentro. Então, eles Uhum. dão diversos treinamentos, eles estão sempre investindo na gente, né? Todo esse programa de estágio no exterior era uma maneira da empresa investir em você. Muito bom. Então, por mais que eu tivesse zero experiência em finanças, zero experiência at all de trabalho, de Hum. estágio, eles estavam investindo em mim. Então, eles selecionaram o meu perfil e estavam investindo em mim, independente do meu background. E, no geral, é assim mesmo que a P&G se posiciona. Eles são muito mais interessados no seu perfil e no seu fit com a cultura da empresa do que no seu background. Ah, então eu E já vou aproveitar que você falou. Oi, desculpa, continua. é muito engraçado porque eu passando, né, o resto da minha carreira, depois a gente segue na timeline, mas eu conheci diretoras financeiras formadas em biologia na Unicamp. O pessoal de RH, por exemplo, a grande maioria é engenheiro também. Então, realmente tem muito pouco a ver o curso que você faz e muito mais o seu perfil de trabalho e o fit que você tem com a cultura da empresa mesmo. Eu já quero aproveitar que você falou sobre fit. O que é esse perfil? O que é? Porque você foi aprovado, então eu posso perguntar um pouco como é o seu perfil de trabalho, mas o que você vê em geral no seu grupo de estagiários ou na sua vivência depois de quem vai entrando? Qual é o perfil que a P&G procura? Bom, a P&G, até pensando como descrever a empresa, eu acho que uma maneira de você entender como é a P&G e o perfil dos trabalhadores de lá é você conhecendo as marcas. Hum. Então, a P&G é formada pelas marcas e o propósito da companhia é criar produtos de qualidade que agreguem valor para a nossa vida. Então, se você olhar os produtos, se você se identifica com os produtos, procurar a história, o propósito de cada um deles, é uma maneira de você conhecer a P&G e como ela funciona. Então, no geral, uma das coisas que a gente valoriza, né, até fazendo um link com os PVPs, né, os princípios, o propósito, os valores e o princípio da companhia, pessoas que são líderes, então a gente gosta de liderança, seja ela direta ou por influência, paixão pela vitória, a P&G é bastante competitiva, Tá. ela
ao meu ver, é uma competição saudável que eu acredito por ter esse perfil, eu gosto e me agrega no dia a Cara, você sempre dia. gostou de Eu acho que esporte também, né, Ju? exatamente. Então, eu acho que não conseguia me imaginar numa empresa que não tivesse esse ambiente. Eu acho que, para mim, ela é um ambiente de competição saudável, muito mais É. para atingir os resultados do que para passar por cima das pessoas. Então, realmente, é uma competição que agrega, ao meu ver. Assim. Eu acho que ela é competitiva. Sabe quando a gente fala que eu sou muito competitiva comigo mesma e tal, eu gosto de sempre estar perfeita? É a PG. Então, ela não necessariamente vai passar por cima das outras empresas, mas ela vai ser sempre querendo entregar o Gosta de dar melhor aquele ali. gás maior. É uma coisa, não é. Se tiver que Exatamente, focar entre um ambiente muito calminho, que todo mundo vai num ritmo ok, e uma coisa que dê um gás maior, a PG vai preferir dar o gás maior. com certeza, com Tá. certeza. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma empresa que ela balanceia bem essa parte de por ter, inclusive, pessoas com um background completamente diferente, então ela valoriza bastante essa parte de diversidade e inclusão. Então, dentro da P&G, vai ver perfis muito diferentes. Então, vai ter a pessoa que vai ser mais introvertida, mais extrovertida, vai ter aquela pessoa que é completamente generalista, que vai passar por cargos ali mais focados na estratégia, mas vai ter aquele cara que tem 20 anos de companhia e sabe como ninguém fazer uma fralda. Então, eu acho que a empresa faz esse balanço muito bem. Acho que justamente por valorizar bastante a igualdade, a diversidade, seja de background como de perfil, de personalidade também. Mas, Ju, e o ritmo? Como que fica, né? Por ser competitivo e também ser diverso, é uma coisa que talvez. Eu acho que a diversidade, no geral, é uma coisa muito positiva, mas quando você tem times muito, muito diversos, também pode desacelerar no primeiro momento a discussão, né? Se você tem muitos pontos de vista, muito. Como funciona, principalmente, a colaboração entre departamentos? Como que essa competição e essa diversidade se dá nas relações entre os departamentos? Tem bastante conflito? Ou é uma coisa mais harmônica? Como que é assim a vida dentro da P&G? Bom, isso sempre eu acho que essa questão de conflitos de interesse, ela sempre vai existir e eu pessoalmente acho muito saudável para o negócio. Então, linkando um pouco com a minha vaga que eu tinha antes, né? Eu, ah, nossa, eu não sei se a gente tem que voltar para o timeline para explicar as vagas Volta, que eu volta, nem continua a cheguei a timeline. É explicar. que você falou de Tá, cultura e de perfil, eu falei, vamos, mas vamos sim, voltar para a timeline. beleza. Não, então, depois eu fiz o estágio no Panamá em Finance for Product Supply. Então, era finanças para Product Supply. E dentro da P&G, finanças é como uma área suporte para diversas outras áreas. Então, tem finanças para marketing, tem finanças para vendas, finanças para Product Supply. É como se a gente fosse os consultores internos da companhia. Então, eu comecei em finanças para Product Supply na regional. Então, era uma visão um pouquinho mais macro dos nossos custos operativos. Então, era mais estratégia de localização, de matéria-prima, de planta produtiva, esse tipo de coisa. Então, era mais um pouquinho mais macro. Depois disso, eu cheguei a passar pela área de finance dentro de forecasting no Tá, escritório de São Paulo. Aí ela já era muito mais conectada com o financeiro a nível P&L das marcas. tá. Então, era o time No detalhe. central de forecasting do Brasil, exato. Então, continuava sendo, assim, eu diria macro, porque a gente estava falando de total Brasil, né? Então, são números bem, bem expressivos, mas era outra área. Então, eu vim de uma área focada em custo, lá já era mais P&L completo, né? O total, para chegar no lucro da companhia, né? Depois disso, eu terminei o meu estágio na planta de Louveira. Então, a P&G tem uma planta produtiva em Louveira, no interior de São Paulo. Fica ali a 1 hora de São Paulo, acho. É uma planta super grande, assim, produz vários dos nossos produtos. E eu terminei meu estágio, atuo novamente em Finance para Product Supply, só que dessa vez focado nos custos produtivos de Louveira. Tá. Então, eu sinto que eu fui do super macro e fui chegando, assim, no micro. Tá. Mas que, para mim, pensando que tudo isso foi durante o meu estágio, ele complementou bem meu aprendizado, Isso que eu ia assim, falar, legal, você passou ainda por três dentro do áreas durante estágio. o estágio. Exato, exatamente. Então, para mim, acho que complementou bem, assim. E a gente chegando
a nível planta, né, eles falam que é o conhecimento mais técnico dentro de finanças. Então, essa coisa de SAP, entender como funciona ali a nível conta, como que a coisa entra no centro de custo e tal. Então, acho que complementou bem ali o meu ciclo de estágio. Eu fui efetivada ainda nessa área, eu fui efetivada também dentro de Finance para Product Supply, mas mesmo estando fisicamente em Louveira, eu trabalhava para uma área que a gente chama de External Supply Solutions, que era basicamente o que a gente fazia em contratista. Então, os produtos que naquela época não eram produzidos por planta P&G, mas ainda assim eram produtos P&G, e era meio que essa estrutura de custos para esses produtos que são feitos em terceiros, né, em contractors. De Depois COGS, disso, assim mesmo. Como? O custo do produto mesmo, o que vocês pagavam para esse terceirizado. Exatamente, custo do produto, exatamente. Ó, custo de teste também, para um novo produto, tudo isso. Depois eu voltei para a planta de Louveira, aí sim, eu estava mais focada, era basicamente a supervisora de quando eu fui estagiária. Então, era meio que ali também focado nos custos da planta, mas já era o nível supervisora, que é banda 1, que a gente fala, né? Depois, aí mesmo eu fui promovida para gerente de departamento, isso, department manager, e ainda dentro dessa área de Finance for Product Supply. E nesse período foi que começou a surgir a oportunidade de talvez eu mudar de carreira. Então, a grande maioria da minha carreira de finanças, ela foi realmente dentro de Finance para Product Supply. Então, eu nunca estive muito longe da operação e de Product Supply. Eu sempre fui o financeiro deles. E eu lembro que eu me encantava assim, com a fábrica. Não sei se é porque, no fundo, a gente é engenheiro, né? A gente gosta de ver as coisas acontecerem. Exato. Eu achava o máximo quando eu tinha alguns amigos que falavam, eles meio que estavam executando os testes dos novos produtos, assim, aí chegava com um produto novo, eu fiz o teste desse produto, deu, que demais, eu queria executar isso também. Então, eu sempre fiquei encantada com a planta, essa coisa de grandes times, essa parte de você realmente liderar um time grande, de você ter essa responsabilidade. E eu sempre gostei muito, mas eu também adorava finanças, então sempre gostei da P&G no geral. E é isso que eu falo sempre isso para os meus seguidores. O que mais importa é gostar da empresa. Quando a gente gosta da empresa, a gente vai, tá feliz nas áreas que eles colocam a gente. Vai navegando. Exato. Eu fui 3 vagas diferentes de estágio, voltei, mudei aí de vaga dentro do cargo de supervisora. Panamá, e depois. Voltou. Exato, mas eu adorava P&G, e isso que importava. Então, eu lembro que surgiu um convite para eu tentar, do plant manager nosso, se eu não tinha interesse em mudar de carreira, em realmente ser product supply, não mais product supply finance. E eu lembro que nossa, pesei muito na época, se eu gosto ou não. E até como a gente estava comentando antes, uma das coisas que mais me encantava em finanças é ter essa proximidade com o negócio. Então, é você saber o que está acontecendo, você ter essa visão do business, da parte de iniciativas, entender toda essa parte de inovação. Eu adorava isso em finanças, e era algo que a gente tinha proximidade desde muito cedo na carreira. É uma visão muito grande, né, do que está acontecendo. Muito amplo, exatamente. E eu tinha medo de repente, não ter isso necessariamente já dentro de Product Supply, que pode acontecer, você pode estar mais focado em execução mesmo, e não necessariamente ter esse contato com o negócio. Mas no final deu tudo certo. Hoje eu estou numa vaga que é dentro de engenharia, mas é uma vaga que a gente chama de Capital System Manager. Então, é todo o controle de investimento em capital, que é a grande maioria dos projetos, das iniciativas que a gente faz, tem investimento em capital. Então, é um controle horizontal do investimento de capital para as categorias de Baby e Fem, que é Pampers e Always, para a regional de LA. Então, engloba todos os países da América Latina. Então, eu continuo tendo essa visão macro, mas aí já entrando um pouquinho mais no detalhe da engenharia e todos os equipamentos que a gente precisa para que aquela iniciativa aconteça, o lado do feasibility, se dá para fazer, se não dá para fazer, se tem o retorno esperado ou não. Mas, Ju, você fica na parte de engenharia do tipo, vou avaliar esse equipamento, se faz sentido a gente comprar ele ou não, ou na parte de, vamos ver se, né, sei lá, as propostas que a gente recebeu dos fornecedores, você ainda fica mais na parte de finanças de capital ou mais na parte de engenharia do capital? Ou os dois? Hoje eu vejo um
pouco dos dois, mas eu não tenho o detalhe de nenhum deles. Então, Tá. o que eu mais foco hoje é para garantir que, primeiro, a gente tem o escopo necessário, no sentido de se a gente está comprando e está listando tudo o que precisa para entregar aquela iniciativa, entender qual foi o racional que a gente usou para aquela estimativa de custo, né, do equipamento. Então, a gente tem cotação com quem que a gente está vendo de comprar esse equipamento, esse tipo de coisa. E meio que a parte do feasibility, né, ou se vale a pena ou não, a gente é como se fosse um input para isso hoje. Tá. Então, a gente é Você não vai responsável pela canetar o execução projeto, do falar chega, hoje projeto. não vai, mas você vai falar, então, Exato. eu acho que talvez não Exatamente. precise. Exatamente, é um input. Eu saí de sendo a pessoa que consolidava os inputs e calculava o financeiro para ser a pessoa que faz o detalhe do input para calcular o financeiro. Tá, Então foi tá. essa a diferença. Ah, mas ainda tá conectado com o que você fez até agora, né? Não foi uma Muito. mudança louca de carreira. Exato. E só por isso que ela aconteceu. Eu acho que por mais que a gente tenha, nossa, o perfil da companhia, a gente tá executando um bom trabalho, ninguém vai te colocar ali no run for failure, né? Ninguém vai te colocar ali de uma hora para outra, assumindo responsabilidades muito diversas das que você já tinha feito anteriormente. Então, essa transição para mim, ela foi pensada dessa maneira, para que ela fosse de uma certa maneira suave, assim, Tá. para que eu pudesse não de uma hora para outra ter que aprender toda a estrutura das linhas da P&G, entender todos os equipamentos que a gente usa para fazer as fraudes, e que eu vou aprendendo isso aos poucos, mas eu consigo contribuir com o background que eu já tenho. De Assim. finanças. E Ju, a ideia de te mudar de área partiu de você, partiu de alguma vontade sua de desenvolvimento, ou foi uma ideia deles? Que eles perceberam no seu perfil, perceberam no seu plano de carreira que isso faria sentido? Abriu a vaga, gostaram de você? Como que foi? Então, na verdade, eu acho que eu nunca tinha assumido para mim mesma que eu queria mudar de carreira, mas de uma certo modo eu sempre tive isso top of mind, assim. Não top of mind no sentido de que eu atuaria sobre essa minha vontade, mas é algo que uma vez, de vez ou outra eu me pegava pensando, sabe? Por ter muito mais gente trabalhando numa planta, o grupo de finanças é pequeno, então você tem muito mais amigos que são de product supply do que de finanças. E eu tinha muito contato, eu entendi o dia a dia deles. Então, às vezes, eu pegava uma ou outra e eu pensava ali comigo mesmo, acho que eu conseguiria É fazer isso, tirado. acho que seria legal ter essa vaga e tal. E, mas a junção veio realmente desse convite, assim, da empresa mesmo que me oferecer para talvez mudar de carreira por ter visto isso em mim, ter visto uma conexão ali, por ter aproveitado que eu estive muito tempo dentro de Louveira também, mesmo sendo finanças. Eu já tinha uns bons anos ali, então eu entendia como a coisa funcionava. E essa visão macro é muito interessante para alguém que é formado em product supply, né, que é algo que eles desenvolvem aos poucos. E eu meio que eu já tinha esse macro, aí eu precisava entrar ali no detalhe No detalhe. execucional. Mas então foi uma combinação dos dois. Eu acho que eu sempre gostei, nunca atuei sobre diretamente, nunca cheguei para nenhum gestor meu e falei, Eu nossa, eu quero. gostaria de mudar de carreira. Exato. Mas quando surgiu a oportunidade, eu acho que eu pensei bastante, eu resolvi aproveitar. E você tá há quanto tempo já nessa área? Vai completar um ano agora, no meio do ano. Então, dá E você uns 8 meses. Gosto bastante. juntou Foi com uma engenharia, mudança então. assim, Falou que não bem. queria engenharia. Exato. Pois é, pois é. E eu não faço ideia para onde eu vou depois. Mas a gente vai vendo. A gente vai vendo. Exato. Eu acho que é como eu falei, né? Eu sou muito contente com a empresa e com a estrutura que ela me dá, o quanto ela me apoia na carreira em si. Então eu sei que no futuro eles também vão decidir o que seria o Vai se melhor para encaixar. mim, sabe? Eu acho que essa confiança Exatamente. de que a empresa está realmente pensando no que é melhor para você é uma coisa que te motiva muito mais também a trabalhar mais pela empresa, né? Você sabe, cara, eu estou trabalhando pela empresa, mas eles estão olhando e eles estão me desenvolvendo e pensando em mim, oportunidades que aparecem que às vezes eu nem Exatamente. pedi por ela. É muito isso. E eu lembro que eu tive muita sorte, né? Eu diria, eu passei por áreas que me permitiram viajar muito pela empresa. E eu conheci pessoas muito diferentes. Então, na época que eu trabalhava com essa parte de external supply solutions, minha chefe era do México.
Então, eu cheguei, eu conheci toda a equipe do México, eu conheci as plantas da P&G do México. Então, para mim, isso também é muito enriquecedor. E, novamente, mostra como a empresa está disposta a investir em você, a investir na sua formação. Então, tudo isso é como você falou, te dá uma segurança de que você não necessariamente sabe agora qual vai ser sua próxima vaga, mas você sabe que a empresa vai fazer o que é melhor para você, que no final vai resultar em sendo o melhor para eles também. Acho que Legal. isso fica muito evidente. Então a P&G investe bastante em treinamento, desenvolvimento, essas coisas assim. Ou você sentiu que foi mais durante o Muito. começo, o estágio? Ou hoje em dia, mesmo você já com vários anos de carreira, eles continuam investindo nessas coisas? Não, absurdo. Hoje eu diria que até mais do que na época de estagiário. É bastante, assim, e em todas as áreas. Eu posso dizer que eu vinha de finanças, né? Então, eu saí do currículo de treinamento de finanças, agora em engenharia também. Eles nunca param de investir. E eu Muito vejo que é legal. assim até para nível VPs, assim. Tem treinamentos que eles têm que fazer. E tem treinamentos que às vezes são presenciais, Eu tem achei que quando eu treinamentos que chegasse são a na VP, você internet. ia parar de fazer treinamento. Nossa, não, pior que tem um programa de treinamento super novo que todos os cargos têm que fazer, assim, a nível global. E é muito interessante. Eu tô aprendendo coisas de marketing, por exemplo. Quem sabe no futuro, né? Vai saber. É sempre bom E eu entender. tô aprendendo coisas de marketing. Então, é diariamente, assim. Até hoje, no meu cargo, eu tenho uma responsabilidade horizontal por capability do time. Então, não só esses treinamentos corporativos, mas a gente propositalmente investe no capability e aí mais focado no daily job, sabe? Então, é garantir que as pessoas Sabe o hoje que elas estão estão fazendo. capacitadas para fazer o que elas precisam fazer. Muito Então, legal. isso nunca para. E para mim é imprescindível. Assim, acho que não só porque eu vim de outra área, então eu tenho muito que aprender, mas porque eu vejo a relevância disso até para pessoas que estão aqui há muitos anos. Então, não Com é certeza. sempre. Às vezes você está aprendendo um conceito que você não usa no dia a dia. Então, é sempre bom fazer esse refresh e a empresa realmente ela quer que você tire um tempo do seu dia para se capacitar. E isso é desde quando você entra como estagiário. Assim. Muito legal. Não, do jeito que você está falando, tipo, eu sei, toda empresa investe em treinamento, mas assim, algumas empresas investem muito, e pelo que você está falando, a P&G é dessas que investem pra É, caramba mesmo, assim. exato. E tudo casa, né? No final, eles não estão interessados no seu background, então eles vão ter que te ensinar para Uhum. você poder fazer o seu trabalho, ao mesmo tempo que é, a partir do momento que eles investem em você, você é cada vez mais valorizado, você já virou ali um E você se ativo da apaixona mais pela companhia, né? empresa. Exatamente, e é esse ciclo. Eu acho Muito que, legal. para mim, funciona super assim. E Muito aí, eu legal. acho que até complementando o que a gente falou, então, por ela investir muito dentro no funcionário, né? Uma das coisas que sempre me motivava, pensando no estágio, né? Eu lembro que eu fiz 2 anos de estágio e eu passei por várias áreas, mas não necessariamente é o que sempre acontece. A maioria das vezes você fica ali um ano e meio na sua vaga, faz o seu estágio e dependendo da área que você for, a sua experiência é muito diferente. Então você tem a oportunidade de fazer o estágio na planta, você pode fazer estágio no escritório de São Paulo, então tem diversas outras plantas no Brasil, e cada um tem meio que o seu programa de estágio. Mas o que mais me motivava no estágio é justamente o fato de não ter programa de trainee. Então, eu Hum, não sei se todo mundo sabe, mas a P&G não tem trainee. Isso significa que eles só vão efetivar os estagiários. é. Então, a sua competição no final do dia, como se você conhecesse todas as pessoas que estão competindo por uma vaga com você. É. Se parece, nossa, é muito difícil, mas no final, se você colocar a comparação de candidato vaga de um trainee, por exemplo, é muito menos concorrido. Uhum. Então, aquilo lá, o processo de estágio da P&G, ele te dá responsabilidades bem significativas desde o início, mas Legal. porque você como se estivesse atuando como um trainee lá dentro. Então, a partir do momento que você já sabe o que fazer para passar e para ser efetivado, ao meu ver, era a minha motivação para o estágio. Então, eu sabia que se eu entregasse aquilo que na teoria eu já sabia como fazer, de um Uhum. jeito que eu vou exceder as expectativas, a minha chance de ser efetivada era muito grande. Então, essa era a minha principal motivação no programa. E eu acho que por isso que funciona tão bem. Porque, às vezes você fala, nossa, não tem processo de trainee, que saco, se você não fez estágio na empresa. Mas toda a estrutura da empresa é desenhada para isso, é o Grow from Within, então eles vão querer
os melhores estagiários e vão querer que os melhores Efetivar. estagiários virem os seus supervisores. Exatamente. Não, muito legal. Eu acho que assim, tem empresa que coloca, que chama o programa de trainee e que talvez dê menos treinamento do que o que a P&G dava para os estagiários. Porque se Sim, você tem a oportunidade de rodar a área, você tem a oportunidade de ter um monte de treinamento, ficar um tempo no Panamá. Tipo, quantos trainees oferecem esse tipo de oportunidade? Não todos. exatamente. Então, Exatamente. e é legal, porque é uma coisa que achei bem interessante essa pegada. Porque na Unilever tinha programa de trainee, né? Quando eu fui estagiária lá, tinha programa de trainee, mas a gente só podia aplicar para o programa de trainee se o nosso gestor recomendasse para a vaga. Se falasse, não, ele tem perfil de trainee. Entendi. Então, pessoas que eram estagiárias de qualquer outro lugar ou que nem tinham feito estágio na Unilever podiam se inscrever e os estagiários muitas vezes não podiam porque o gestor falava, não, a gente não recomenda ele para o trainee. E era tipo uma régua super alta. Eles falavam, não, mas a gente tem que ter uma régua alta para os nossos estagiários. Só que era tipo, no meu ano, dos, não sei, uns 15 estagiários que estavam na região de São Paulo comigo, sei lá, uns 2, 3 conseguiram recomendação para trainee. Então, na verdade, Uhum. desmotivava os estagiários. No seu caso, era tipo, não ter trainee era tipo, era quase um trainee antes de você se formar. Exatamente. Exatamente. Muito Exatamente. E eu lembro que não é por ser um trainee, por você ter essas, não ser um trainee, né? Desculpa, uhum. por ser um estágio Um pseudo que trainee. é como se fosse um pseudo trainee, você tem responsabilidades desde o dia um. Assim. Então, não existe estagiário, eu vou pegar café. Não, o estagiário tem uma função ali. Ele tem o learning curve, mas ele é exigido ali on the spot relativamente rápido, sabe? Você tem que entregar ali no seu período, porque e é isso que me motivava. Eu sabia que se eu entregasse, as minhas chances eram muito altas. Muito Eu bom. lembro que próximo à efetivação, sempre rola aquele medo, né? De você, e agora? Será que vai ter vaga? É óbvio que eles não prometem vaga para todo mundo, mas você sabe que se você for bem, é aquela sensação de que você cumpriu o seu dever. Então, Uhum. você sabe que se você foi bem ranqueado no final das avaliações de estágio, as suas chances são muito grandes. Então, por mais que não seja 100%, eu tenho certeza que é muito maior do que todos os outros trainees De que a efetivação de gente tem estagiário. em relação a candidato vaga, efetivação, exatamente. É, com que frequência você tinha avaliação durante seu estágio? No meu estágio no Panamá era de 6 em 6 meses, Tá. que a gente tinha uma avaliação e era feita uma calibração entre todos os estagiários. Em Product Supply também, pelo menos na planta de louveira, é 6 em 6 meses. E em finanças era uma vez no final do estágio. Então, a gente sempre tem a calibração, é formal, mas não formal no sentido de que vai ser sua nota final, mas existe sempre essa calibração a cada 3 meses, você faz um para um com Tá. seu chefe, você entende como que você Pega um está feedback ali. progredindo versus versus as suas responsabilidades. Ele tem que submeter ali uma avaliação formal a cada 6 meses, mas dentro de finanças a avaliação final era quando você terminava o estágio, diferente de algumas outras áreas. Então, no geral, você vai saber como você está indo. Tá. Dificilmente uma pessoa vai chegar Surpreender. no final do ano e não vai entender o que está acontecendo. E eu Uhum. sempre falo, eu sempre fui uma pessoa que buscava muito feedback, eu sempre gostei muito de feedback, seja para saber se eu estava indo muito bem ou muito mal. E justamente por isso, é tudo isso que eu te falei, de você saber que aquilo lá vai te importar, que no final a P&G valoriza muito o resultado, muito mais do que qualquer outra coisa. Então, Tá. essa era outra segurança que a empresa sempre me deu. Então, eu sabia que eu não precisava que necessariamente meu chefe me amasse Uhum. para eu poder subir na empresa. Eu sabia que a estrutura que a gente tem hoje é baseada em resultados. Então, se eu entregasse os meus resultados, as minhas chances de crescimento são inúmeras. Então, outra vez, Então, acho que. nesse tópico, eu quero fazer mais uma pergunta. Claro. Crescimento, em termos de promoção, mesmo agora, né? Você já com mais anos de casa. Eles olham mais para realmente resultado. Você tem pessoas na empresa que tem uma carreira super acelerada, ou o tempo de carreira, o tempo de experiência ainda tem um peso muito grande, do tipo, fulaninho tem que ser promovido porque ele daqui a mais tempo. Tipo, Sim. O que a gente fala é resultados. Ai, como que é a palavra? É... Nossa, fugiu a palavra. Como que chama?
é performance e o outro é potential. Performance e potential. Tá. São as duas vertentes que a gente olha para se subir na carreira. Então, a Tá. performance é o que você tem entregado ali regularmente dentro do que você é pedido, né? Dentro do que é pedido, no sentido resultados. Então, se você está Uhum. entregando ou não seus resultados. Se ele está Conforme, acima das com expectativas KPI, ou assim, você não. tem meta, você tem target. Exatamente, Uhum. exatamente. Mas, além disso, tem a... De novo, Potência. é, potential, exato. A O potential. potencial da pessoa. Então, eles também olham isso, o potencial de crescimento. Então, se Tá. você está no nível que você, os líderes, né, os gestores acham que é o seu nível máximo, se eles acham que você tem um potencial para ir um acima, dois acima. Então, isso já não necessariamente tem a ver com o que você está entregando ali naquele ano de resultados, mas Uhum. tem a ver com o seu potencial de crescimento dentro da companhia. Isso pode ser tudo, pode ser uma combinação do background que você tem, pode ser uma combinação do perfil que você tem ali de atuação. Então, ele é um pouquinho mais difícil de Abstrato. se formular, Uhum. exato, um pouco mais abstrato, mas ainda não muito, né? No final, a gente tem, em todas as áreas, tem os promotion principles, então você sabe os skills que você tem que adquirir para poder chegar no Na next próxima. level mesmo. Exatamente. Ah, legal. Muito show. Ju, adorei. Eu queria encerrar só pedindo para você se você tem alguma dica para quem ama P&G, quer entrar na P&G, o que você acha legal? Talvez trabalhar neles mesmos para mostrarem mais as histórias, tipo, que tipo de história com brilho nos olhos é legal eles contarem, qual é o perfil que é legal ter, ou coisas que você acha interessante estudar quando tiverem um processo seletivo. Dicas no geral. Legal. Bom, a primeira dica que eu diria, que eu acho que até a minha carreira sumariza bem, você tem que se conectar e conseguir se imaginar trabalhando lá. E você faz isso através de conhecimento das marcas, conhecimento dos valores da P&G, dos princípios, do propósito da companhia. Então, é a dica que eu vejo que você também sempre fala no Instagram. Pesquisem sobre a empresa, entendam qual que é o propósito da marca. Eu acho que a P&G, pelo menos para mim, eu me identifico muito com o propósito da marca de realmente entregar produtos de qualidade para o consumidor, ao mesmo tempo que eu vejo muitos dos princípios em mim e dos valores também. Então, essa parte da liderança, de inovação, o que a gente chama de champion productivity, né, de sempre pensar de maneira de simplificar, de automatizar, de modernizar aquilo, sempre está assim, a engrenagem nunca para de rodar, sabe? Nunca é ali estável, tá bom? Não, sempre querer esse extra, assim. Toda essa parte de liderança, mas ao mesmo tempo me conecto muito com essa coisa de diversidade, igualdade. Então, valorizar as pessoas que trabalham comigo. E até você comentou, né, de como que é essa interação entre as pessoas. Eu acho que aí que está o grande valor da companhia. Eu era uma pessoa que eu era estagiária, não sabia de nada, mas eu amava chegar para o cara da linha que tem 15 anos e perguntar as coisas para ele. E a Uhum. gente tinha uma troca ali, seja de informações, às vezes ele não tem uma noção de algo que hoje, para mim, era fácil. Então, as partes financeira, ele não sabe muito bem como calcular um NPV. Então, eu ajudo ele a calcular um NPV e ele me ajuda passando o detalhe técnico daquilo, sabe? Então, isso para mim, eu sou muito assim pessoalmente, então eu adoro interações, eu adoro conhecer pessoas diferentes. Eu adoro trabalhar com pessoas de perfis diferentes. Até eu lembro que eu fiz faculdade de engenharia, eu joguei futebol a minha vida inteira, então eu estava sempre ali no meio que fazendo umas coisas aleatórias, tudo junto, tudo misturado. Eu tinha umas amigas que não sabiam nem o que é futebol, mas ao mesmo tempo eu jogava o tempo todo. Aí eu fazia engenharia, então eu sempre Aí no tive na minha Interanos vida. acabava com todo mundo, porque era a única menina que sabia jogar futebol no Interanos. Ai, Ai, que bons ridículo. tempos. Então, eu sempre adorei essa interação. E eu vejo que isso me ajudou muito na carreira. E é algo que a P&G valoriza também. Então, você buscar novas maneiras de fazer as coisas, você ir atrás do que você precisa fazer. E por mais que eles te deem um treinamento, eles não vão te dar o treinamento do como faz tal coisa. Não vai estar lá. Eles vão te dar os Uhum. treinamentos que te ajudam a pescar. Eles vão te ensinar a pescar, né? Não te dar o peixe, vão te ensinar a pescar. Então, a Iniciativa. motivação de ir atrás, de resolver, de procurar as pessoas, iniciativa, exatamente.
Eu acho que isso é muito presente assim, no dia a dia da empresa. Como eu falei, pesquise sobre as marcas, entenda os propósitos, os valores, os princípios da companhia, tem tudo no site, é bem fácil, o site é super user-friendly, assim, e você pode ir navegando por cada uma das marcas também, cada uma das marcas vai ter o mesmo detalhamento, e no Instagram, tudo isso tem Estudar também. sobre as marcas também, tipo, o propósito e a personalidade das marcas da P&G. Exatamente, exatamente. E tem coisas que querem dizer muito sobre a companhia, por exemplo, Always, eu não sei se você conhece a propaganda de Like a Girl, é algo que é como se fosse lute como uma Ah, menina, tá. faça tal coisa com uma menina, hashtag like a girl, always vive isso no dia a dia, sabe? Então é muito legal quando você pesquisa, seja de Downy, toda a variação que a gente tem de sabores é ótimo, né? Aromas, De perfumes. aromas, exatamente. Então, seja uma Gillette que tem se modernizado absurdo como marca, por mais que tenha um grande domínio no mercado, ele tem tentado se modernizar e Como é está se desafiador envolvendo para Gillette, que hoje em dia a galera exatamente. não barbeia mais, todo mundo com barba. Também, ou a própria pressão de ser, tipo, super masculino, esse tipo de coisa, a marca tem tentado se reinventar. Então, se você acompanhar as marcas, e é zero difícil você acompanhar as marcas, você pode seguir Pantene no Instagram. Você vai ver as propagandas, esse tipo de coisa. Já dá para você ter uma excelente noção assim, de Ah, tudo é uma ótima dica. que a P&G prega. Eu sou fã das marcas. Eu lembro que você falou uma vez que o que mais se encantava nos bens de consumo, na indústria de bens de consumo, é isso. Eu acho o máximo quando eu vejo Pantene do Big Brother, sabe? Eu fico, meu Deus, faz uma prova aí com Pantene que eu quero ver. Você cria aquela coisa de, nossa, Tem uma é a conexão marca da minha maior. Para mim, essa empresa. conexão vale muito. Sim, exatamente. Nossa, se alguém falar alguma coisa de Pampers, eu falo, meu Deus, Pampers é a melhor fralda do mundo. Melhor. A cor da Pampers é maravilhosa, tudo na Pampers é lindo. Então você acaba criando esse amor mesmo pelas marcas, que é o que a gente vive ali diariamente. E é muito engraçado, porque como a gente vai girando, né, de business unit, por exemplo, eu comecei em Oral Care, quando eu era PS Finance do Panamá, eu trabalhava para Oral B. Mas eu já trabalhei para Pantene, já trabalhei para Always, Pampers, então cada um tem a sua marca do coração, assim. A gente ama todas, mas a gente tem as do coração, sabe? Então, aquelas que estão ali te acompanhando desde o início. Mas é ótimo, eu acho que é uma super dica, assim. Ah, eu Conheça achei as muito marcas da bom mesmo. P&G, você vai entender como é a companhia, o que ela preza, sabe? Até porque, se, digamos, né, chega na dinâmica de grupo e aí tem algum case sobre um produto e você está acompanhando esse produto, já tem semanas, você sabe que Lógico. você consegue ter muito mais ideia ali para como vender, sei lá, uma inovação para Pantene. Sabe o que a Pantene está fazendo, vem fazendo, Exato, né? exatamente, Ótima dica. exatamente isso. E por último, eu acho que eu diria para seja você mesmo. Então, como eu falei, a P&G vai olhar o seu perfil, ela vai olhar quem você é, ela não vai olhar necessariamente a sua formação acadêmica, ela não vai olhar se você tem diversas outras experiências profissionais, eu mesmo não tinha nada, só tinha um intercâmbio. Então, ela vai olhar para você, o seu perfil, o seu potencial como possível funcionário, né? Porque é uma coisa que você não consegue, eu não consigo falar como eu vou ser como estagiária na minha primeira entrevista de estágio. Eu consigo mostrar como eu sou hoje, como pessoa e com as experiências, por menores que elas fossem. Então, eu lembro que no meu currículo da P&G era basicamente sem fronteiras, colocava ali um outro esporte, que a gente sempre coloca essas coisas quando não É. tem muito, sabe? E eu vejo as dicas que você dá, eu lembro que é, era basicamente isso que tinha no meu currículo. Eu não tinha mais nada. Eu tinha Unicamp, eu tinha Ciências Sem Fronteiras, eu tinha feito, acho que, um trabalho voluntário, E mas futebol. era isso, e futebol, e sem grandes Cara, mas coisas. a gente dá risada, mas futebol é um negócio que fala muita coisa. Tipo, quem realmente se envolve com esporte, que, tipo, leva a sério, que vai pra competição e que faz. Cara, tem um bom trabalho envolvido, e trabalho em equipe, e dedicação, e treino. Tem muita coisa que dá pra vender a partir de esporte. Exatamente. Não, com certeza, é o que você sempre fala, de contar histórias, né? E eu lembro, nossa, eu lembro até hoje, agora que você falou, eu lembrei. Na entrevista com o gestor da PG, ele pediu para eu citar um exemplo de uma atividade que eu consegui, uma situação em que eu consegui meio que engajar as pessoas.
E eu lembro que eu citei uma experiência que eu tive no ensino médio em um campeonato interano. Foi essa a minha Tá. experiência. E eu citei como eu tentei, eu queria muito jogar futebol, eu queria muito que a gente montasse o time, mas nenhuma das minhas amigas queria. Queria. Então a experiência que eu citei foi como eu consegui fazer com que a gente formasse um time, que elas estivessem lá e que a gente tivesse ganhado um interano. Então Mas é foi muito essa a real. minha experiência que Muito eu falei real. na entrevista, assim. Foi É. uma coisa que qualquer um pode ter, mas é o que você sempre fala, de como você vai fazer o framing das suas experiências, como que você vai contar as suas histórias. Então, e eu acho que é super isso que a P&G está buscando, mais que qualquer outra coisa. É que você seja você mesmo, que você mostre o que você gosta de fazer, como você tentar mostrar ali, tendo isso um pouco em mente, né? Tudo que eu falei de liderança, de simplificação, Iniciativa. de você ter esse mindset de trabalho em equipe e tal. E tudo isso tá também lá nos PVPs. Então, a melhor cola que você pode ter para a entrevista é essa. E seja você mesmo. Eu acho que não tenha medo de mostrar suas ideias, mostra o que você acha, a sua opinião é super valorizada. É uma empresa muito diversa que vai conseguir te ver ali em diversas áreas diferentes, em etapas diferentes. A gente olha muito para o potencial da pessoa. E, então, não tenha medo de se expressar, não tenha medo de ser você mesmo. E acho que é isso, sabe? Ai, Seriam Ju, minhas dicas. perfeito. Adorei a conversa. Muito obrigada de novo pela sua disponibilidade. Foi super leve. Adorei lembrar das nossas histórias de Austrália, de Unicamp. Pois é. Foi A gente muito vai fazer bom. um outro só com Só, as só com as memórias. histórias que a gente não devia contar no YouTube. É. Exato. Obrigadão, Ju. Boa noite. Ai, obrigada a você, Rita. Foi realmente um prazer. E se alguém precisar de alguma ajuda, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Como eu falei, eu adoro a P&G, eu gosto de falar da empresa, eu gosto muito de trabalhar lá, me identifico muito com ela, então vai ser um prazer também poder ajudar quem precisar, quem Podem quiser deixar entrar nos em contato. comentários, aí de vez em quando você olha aqui. Fechou.